Oi, tudo bem? Eu sou Flávia. Tô aqui para gravar esse vídeo para dividir com vocês um pouquinho do que eu tô passando, porque tá sendo tão importante para mim que eu queria poder dividir isso com as pessoas. E quem tiver interesse no tema de evolução espiritual ou evoluir como ser humano, se busca realmente uma melhora, esse vídeo é para isso, é para falar da minha experiência, que está sendo profunda e eu preciso dividir isso com alguém, porque eu tô sentindo uma necessidade de passar para as pessoas que ainda não tiveram esse clique de evolução espiritual para que isso aconteça, sabe? Então, vamos ver se eu ajudo vocês, porque minha intenção realmente é passar a minha experiência e o que eu descobri nas pesquisas e nesse meu processo para ver se de alguma forma eu consigo ajudar vocês a evoluírem como seres humanos, como eu estou também buscando. Que eu acho que, na verdade, todo mundo tem que evoluir coletivamente, porque o importante é que a nossa espécie como um todo evolua, não eu sozinha ou você sozinha. Então, espero que ajude vocês. Então, eu vou contar basicamente assim o que aconteceu na minha história de vida, que eu cheguei aqui a esse ponto, mas vai ser bem breve. Mas depois eu vou esclarecendo mais, vou gravando outros vídeos, mas basicamente vou fazer um resumão da minha história, tá? Então, eu moro em João Pessoa, tá? E na minha família nunca teve essa conotação religiosa, sabe? Então, ninguém nunca foi religioso na minha família. Não vou dizer que tinha uma classificação de somos ateus, não, mas basicamente não existia o tema religião, sabe? Não se falava, era uma coisa que estava ali como não importava. Era basicamente assim, não se falava no tema religião na minha família, tá? Então, nem meu pai, nem minha mãe, eu tenho um irmão e uma irmã, também não fez parte da nossa criação esse contato com religião. Embora pelo fato de morar no Brasil, vocês sabem que a gente tem uma tradição bem católica, né? Então, o que aconteceu? Eu fui estudar em escola católica. Então, meus pais me colocaram numa escola católica só para meninas e eu comecei a ter o primeiro contato com religião lá. Então, imagina, né? Você criança, aquela situação toda pesada da Igreja Católica, sabe? A minha relação com a Igreja Católica foi muito de me sentir culpada, me sentir mal, porque eu sou gay. E eu me entendo por gay desde o dia que eu nasci. Só que, imagina uma criança, depois adolescente, gay, dentro de uma escola católica de freiras. E o bombardeio que era na minha cabeça em relação a eu estar pecando, sabe? Então, pelo fato de eu ser gay, eu ia pro inferno, pelo fato de qualquer coisa você vai pro inferno. Então, pecado, medo, inferno, você tem que fazer isso, senão você não vai pro céu, faça aquilo, senão você vai sofrer as consequências, sabe? Essa coisa toda pesada da Igreja Católica que pregam erradamente, sabe? Pronto. Toda essa percepção da religião que a igreja Católica tem foi passada para mim nesse período. Então eu passei boa parte da minha infância até início da adolescência me sentindo muito culpada, sabe? Tipo, que merda eu tô fazendo, meu Deus, eu só faço coisas erradas, eu vou pro inferno. E eu me lembro de ter muito medo, me lembro de ficar deitada na minha cama à noite e pensando
Tipo, meu Deus, me perdoe, eu tenho errado muito. E, tipo, eu era criança, cara, sabe? Que nível de erro pode se fazer quando você é uma criança, sabe? E todo mundo erra, afinal, né? Mas era uma coisa muito pesada. E uma das coisas que eu me lembro muito engraçada era eu. Engraçado não, triste, né? Na verdade. Eu deitada na cama, com desejo de ficar com mulher, já dentro da minha cabeça, rodando. E eu não podia conversar com ninguém isso. E aí vinha a culpa, né? Na hora que ia rezar à noite, Pai Nosso, Ave Maria, eu rezava para tirar o desejo, sabe? Tirar o desejo de mim. Tira o desejo de mim, pelo amor de Deus. Está errado. Então tinha toda essa coisa pesada da Igreja Católica em cima que me fez pegar a aversão. Eu peguei a aversão. A partir do momento que eu saí desse colégio, que eu fui para um outro colégio que não era um colégio católico, eu comecei a ter contato com outras pessoas que tinham outras visões e que começaram a me falar de filosofia, de ciência, e eu comecei a ter contato com uns meninos mais alternativos, e aí começaram a soltar muitas informações e a abrir minha cabeça. E eu me lembro quando eu tinha, acho que uns 13, 14 anos, 13 eu acho, foi o meu primeiro contato com ciência, né? Então foi o primeiro contato que eu tive com o livro de Stephen Hawking. E aí eu me lembro claramente que eu peguei o livro de Stephen Hawking e comecei a ler. E eu fui ficando chocada, 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 porque tipo, o cara já começava falando que o tempo é uma invenção humana, que a gente veio do Big Bang e parará. E, tipo, na minha cabeça era Adão e Eva, tá entendendo? Era aquela coisa da igreja católica tradicional que eu não entendo. Até hoje tem gente acreditando nessa historinha. Isso aí é papo pra outro vídeo, mas enfim. E aí, tipo, uau, foi mind-blowing aquela história de Stephen Hawking. E aí eu me apaixonei. Me apaixonei por ciência, entrei num processo de querer descobrir mais. Então eu comprei livros de Stephen Hawking e comecei a ler, por mais que eu não entendesse muita coisa, comecei a ler, e aí eu tentei começar a comentar com meus pais, só que, pô, não ia, né? Começava a falar, como assim o tempo o tempo é uma invenção humana? Não tem tempo? Como é isso? Eu me lembro do meu pai dizendo, o que tu tá falando? Não tô entendendo nada. E aí minha mãe muito menos, né? Que eu ia começar a conversar com ela, ela mudava de assunto, enfim, nunca fluiu também conversar esse tipo de coisa, então eu me vi sozinha na questão da ciência. Então, mais uma vez, lá vai eu estudar ciência, me apaixonei, aí comecei a estudar filosofia, isso por minha conta própria. E gostei do que eu estava vendo na ciência, porque estava me dando mais respostas do que a resposta que a Igreja Católica estava me dando, porque eu sempre fui muito curiosa. Então, essa questão de onde eu vim, para onde a gente vai, como é que a gente apareceu aqui, o que está acontecendo aqui, o que é existir, como é essa história? Essa história aí de Adão e Eva, esse negócio aí não tá. O negócio aí não tá colando, não tá encaixando bem, não. Então eu comecei a achar mais respostas na ciência, né? Então você começa a entender sobre o Big Bang, que teve o processo de criação do universo, e aí segui a minha vida a partir da adolescência, me dedicando a buscar respostas através da ciência. E vira e mexe, minha vida levava para outro rumo e tal, mas eu sempre tive aquela dúvida enorme dentro de mim de quem eu sou, para onde eu vou, o que a gente está fazendo aqui, o que é existir. Era tudo muito aleatório, vocês não acham, não? Eu acho, tipo, caramba, como é que pode a pessoa simplesmente existir e não questionar o que está acontecendo? Tem que ter uma resposta. Como é que é isso aqui? Então sempre foi uma coisa que me incomodou, na verdade. Eu queria ir atrás, tá? E isso aí me moveu e me move, na verdade, até hoje. Depois desse processo de descoberta da ciência, que eu me apaixonei, até você ver que várias tatuagens minhas são sobre ciência.
tudo ciência, gato de Schrödinger, tudo ciência, tá? Porque foi uma fase que eu ainda curto muito ciência, tá? Só que descobri outras coisas. E eu achava que me representava muito esse processo. Tanto que, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de começar a fazer um novo curso de graduação e eu decidi fazer arqueologia. Então, eu fui estudar arqueologia na PUC, em Goiânia. E comecei a estudar arqueologia na PUC, em Goiânia, e estudei mais da metade do curso. Mas aí eu comecei a ver também que não era exatamente as respostas que eu procurava, porque quando você entra na academia e você passa de fato a estudar com as regras que a academia impõe, né? Você, pelo menos eu, me desculpe se vocês acham outra coisa, mas eu achei um tanto limitado, porque na verdade o meu interesse era entender de onde a gente vinha, mas em termos de consciência, tá entendendo? Aonde foi que deu o estalo que um hominídeo passou da fase, virou consciente de si e começou a se perceber como uma consciência vivendo no planeta Terra, entendeu? Então, o meu interesse era esse. Então, a arqueologia, ela é focada na parte material, né, em si. Então, até porque não tem como você provar. Como é que você vai descobrir quando é que deu um estalo, quando é que teve aquele desenvolvimento da consciência? Não tem exatamente, sabe? Então, eu entrei pro laboratório, comecei a trabalhar. Professora Cibele, maravilhosa, que amo. Ela conseguiu espaço para eu trabalhar com fósseis humanos. Então, foi uma oportunidade que caiu do céu, assim, que ela me chamou para ir trabalhar com os fósseis humanos e eu trabalhava na PUC com a parte dos fósseis humanos contidos na PUC, tá? Então eu já tinha já fiz todo o inventário do material. Acho que o fóssil mais antigo que eu cheguei a trabalhar tinha 13 mil anos. Então, coisa bem antiga mesmo. E era emocionante, né? Você pegar um esqueleto humano daquela época e você fazer todo o trabalho de análise e tudo. Embora eu ainda fosse muito iniciante, né? Mas, enfim, passava meu dia no laboratório fazendo esse trabalho. E já tinha até acertado para eu ir para São Paulo para começar a trabalhar em Minas Gerais, em Lagoa Santa, que é um sítio arqueológico onde tem Luzia, famosa Luzia, vocês sabem, né? Que inclusive queimou, né, no incêndio o fóssil. E aí terminou que minha vida mudou, não fluiu para eu continuar na arqueologia. Mas antes de eu fazer essa mudança, eu meio que já tinha percebido que não era bem ali o que eu queria, porque, como eu falei, eu tinha mais interesse em entender essa coisa mais abstrata, tá? E na arqueologia era uma coisa mais material, porque você precisa de provas, né? Você tem que ter provas, você tem que fazer análises científicas. Então é uma coisa extremamente técnica, não era como se você pudesse analisar a psicologia, sei lá, do homem pré-histórico, não tem como, tá? Você tem que analisar fatos. Então, devido a isso, eu meio que fui, tipo, não é bem aqui. Aí minha vida mudou e eu terminei saindo do curso de arqueologia. E nesse período eu conheci minha esposa, reencontrei, porque a gente já se conhecia há 17 anos. E aí a gente começou a ficar junta. E o que aconteceu foi que ela é espírita. E ontem mesmo a gente estava falando isso, que ela disse que a primeira vez que a gente conversou sobre crenças, eu disse a ela que eu não acreditava em absolutamente nada. Eu não acredito em Deus, eu
não acredito em espírito, eu não acredito em vida após a morte, eu não acredito em nada disso. E ela ficou chocada, tipo, e aí, como é? Que espécie de vida triste é essa que tu acha que é só isso aqui, não tem mais nada? Eu digo, pois acho, tô bem com isso, não me incomoda absolutamente nada. Eu acho que é isso aqui, vamos viver isso aqui, depois que terminar. Terminou. Foi uma oportunidade que a gente teve de estar aqui. E aí, nesse momento, ela contou que ela era espírita e que tinha passado por várias religiões e que tinha se identificado no espiritismo. E aí eu fiquei, tipo, será? Não sei. Eu sempre fui assim, sabe? Não adianta você me dizer uma coisa, não vou acreditar. Eu vou pegar a sua informação, vou pegar essa outra informação e comparar com essa e vou tirar a minha conclusão. Então é o meu micrométodo científico. Então não vou acreditar. Se Jesus Cristo descer aqui na minha frente e disser uma coisa, eu vou pegar aquela informação que ele me passou e vou comparar com essa, ver se tudo faz uma lógica, analisar e tirar minha conclusão. Eu sou assim. Eu acho que funciona, meu micrométodo científico, sabe? Então, assim... E aí, Priscila me falou sobre a experiência dela no espiritismo e tal, e ao longo da nossa convivência, eu via que ela tinha muita paixão por aquilo e que, de fato, mexia com ela e que ela se encontrava e que fazia bem a ela. Ela frequentava centro espíritas e tudo. Aí, por puro amor a Priscila mesmo, por puro amor a ela, eu tomei a decisão de ir num centro espírita. E eu vou num centro espírita. Porque ela gosta tanto, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa que eu confio e que eu quero poder dividir isso com ela. Então eu vou dar uma chance, eu vou sim, no centro espírita. E aí eu fui lá em Goiânia, no centro espírita. Sozinha, porque se ela tava de João Pessoa. Aí eu fui no centro espírita em Goiânia e foi ótimo. Foi legal, normal, nada de anormal. Tipo, era uma mesa onde as pessoas sentavam, liam um texto, ou do Livro dos Espíritos, ou da Bíblia, e aí iam discutindo, cada um falava a sua visão. Eu basicamente só escutava, porque eu não tinha experiência em religião nenhuma, zero, muito menos em espiritismo. Quando terminava, todo mundo fazia uma oração e ia para casa. Aí eu achei normal, achei interessante, tipo, ok, as pessoas se juntando aqui para uma energia boa, é válido, ok. Aí meio que tirou uma barreira, sabe, da minha frente. Então, tipo, ok, já fui no centro espírita, não vi espírito, não tive medo, porque eu tinha medo, não consigo entender isso. Uma pessoa que acredita totalmente em ciência, não acredita em nada, se diz até tem medo de espírito. Eu também não consigo explicar, mas eu tinha. Aí fui, né? Perdi a barreira, beleza. A partir daí disse a ela que tinha ido, ela achou bacana e tal. Aí deu um estalo, sabe? Na minha cabeça, quer saber? Eu vou ler mais sobre isso. Já que eu sou tanto das pesquisas, eu amo fazer pesquisa. Então, minha vida é no YouTube, minha vida é no Google, minha vida é no Audible, que eu escuto audiobook. É muito raro eu ler, eu escuto audiobook. Então, eu vou dia após dia, porque eu amo, não é forçado, atrás de novas pesquisas. Então, eu simplesmente botei o tema espiritismo dentro das minhas pesquisas. E aí eu fui ficando surpresa com o que eu fui descobrindo, porque, na verdade, batia muito com o que a ciência dizia, sabe? Tipo, eu digo, gente do céu, eu tô vendo isso aqui em física quântica. Eu li sobre física quântica e os caras aqui do espiritismo, eles estão dizendo a mesma coisa, sendo numa outra linguagem. E aí eu fui ficando chocada, passada. Aí várias coisas eu encontrava que eram ditas na ciência, que também eram ditas no espiritismo, e que se você fizesse uma análise, você via que era a mesma coisa que estava sendo dita.
sabe? E em alguns aspectos, inclusive, o espiritismo muito mais adiantado do que a ciência, pelo amor de Deus, não tem nem o que se comparar a visão deles das coisas. Depois você vai ver que a ciência ainda nem, sabe, chegou perto. Mas aí, a partir dessa perspectiva do espiritismo, eu me abri. Aí é que vem a situação toda da mudança, né? Então, foi o que me trouxe aqui. Foi basicamente eu sair da minha caixinha, square, sair da minha caixinha, que eu me achava super aberta, alternativa, inteligente e tal. Só que era extremamente dentro da caixinha. A verdade é essa. E aí eu, pelo fato de eu ter me aberto para esse outro lado do espiritismo, comecei a perceber de que, calma, não existem só pessoas inteligentes dentro da caixinha ciência, existem pessoas inteligentes também fora dela, sabe? Então, vamos parar de burrada, vamos parar de babaquice, vamos se abrir para outras coisas, cara. Cada um tem sua experiência, a gente pode chegar à mesma informação final vindo de diferentes caminhos, na verdade, eu acho. E aí me abri. Mas isso aí é história para depois. Bom, enfim, esse é o meu primeiro vídeo, é mais ou menos para dizer quem eu sou e para que eu vim fazer aqui, o que eu vim fazer aqui. Eu tenho muita coisa. Eu tenho muito mais, na verdade, dica para passar, porque eu quero que vocês experimentem, entendeu? Porque tem 99% das coisas a gente tem que viver e experimentar para ser profundo, de verdade. Se eu falar aqui ou alguém falar para você, vai ser superficial. Então, eu vou passar os caminhos que eu passei através de dicas de livros, através de dicas de textos, sites e vídeos que me trouxeram a chegar a essa conclusão de que somos espíritos imortais e que isso aqui é só carcaça para experimentar essa realidade aqui. Só isso. Existe reencarnação, é um fato. Existe experiências fora do corpo, é um fato. Existe Deus, sim. Existem guias e assim, eu falando aqui, vocês podem achar que, eita, ó, viajando. Porque se fosse eu em outra época, eu ia estar dizendo isso. Então eu entendo quem pode estar dizendo isso, mas existe, viu? Existe. E eu posso te dizer que eu tô na paz com isso. Tô muito mais feliz agora. Mas aí, fica pra depois. Espero que tenham gostado e segue aí pra acompanhar os outros vídeos, tá? Meu gato passando na frente. Obrigada.